Meus irmãos, nós vamos ouvir a nossa irmã Cláudia dar uma saudação lá de Mar del Plata. Ela que é uma das primeiros membros ali daquela igreja, desde o começo, coopera na obra de Deus. Foi muito tempo, não sei se ainda é professora de escola dominical, ajudou no círculo de oração. Pelo menos uma saudação nossa irmã deixa aqui para a igreja. Não sei quando ela vai poder vir, ou se vai poder vir, né? Glória a Deus. Saludo a la iglesia con la paz del Señor. Amém. Hace 33 años cuando Faz 33 anos Senhor me salvou. quando o Senhor me salvou, por la predicación del que hoy es presidente de la misión, pela pregação do que hoje é presidente da missão, pastor y Ailton, él contaba sobre la iglesia madre. e Amén. ele nos contava sobre a igreja mãe, Yo pedí a Dios que quería conocer. e eu pedi a Deus, um dia eu quero conhecê-la. Pasaron 33 años Passaram 33 anos y quizá e ya había talvez menguado. já No sé. havia perdido um pouco daquela Mas esperança. este año, Mas este ano, el Señor habló a principios de año. o Senhor falou comigo a princípio de ano que Ele ia fazer coisas grandes, tanto na igreja. El Señor ha sanado en este año. Neste ano, lá na Argentina, Deus tem curado, Deus tem feito 10 maravilhas. días antes, hermanos, de que viajáramos, 10 días. 10 dias antes del de 20 viajarmos, de octubre, amén, o 20 de outubro, me llegó la invitación para venir aquí a Brasil. chegou o convite para eu vir aqui ao Brasil. Dios sabe mi vida, Deus sabe como é a minha vida, mas también sabe que Él es mi proveedor. mas Ele também sabe que é o meu provedor. Yo no tengo dinero, Eu não tenho dinheiro, pero Dios ha preparado mas Deus preparou alguien que me ama, gloria a alguém que Dios, me ama y que me cuida. e que me gloria a cuida. Dios. Y yo sé que todo eso viene de parte del Señor. E eu sei que tudo isso vem da parte do Porque Senhor. todo lo bueno que sucede, Porque tudo que sucede de bom vem da parte dele. yo siempre digo a mis hermanas, Eu sempre digo às irmãs ali, no círculo de oração, en la escuela bíblica, na o escola sea, bíblica dominical, que la palabra que más me gusta que a palavra que eu mais gosto es providencia. se chama Se providência. encierra todo el poder, la gloria, el amor de Dios para con nosotros. Porque esta palavra inclui todo o amor, o cuidado de Deus e o poder de Deus para a nossa vida. Yo no voy a hablar de mí, yo quiero comentar. Eu não quero recordar falar de mim, eu quero comentar a igreja, los primeros pasos, os en el primeiros camino del passos Señor, no caminho do Senhor, cómo el Señor me llamó, me salvó. como o Senhor me salvou, me chamou. Él sabía que yo tenía una ansia de conocerlo. Ele Gloria a sabia Dios. que eu tinha uma ansiedade muito grande, o desejo de Tenía 30 conhecê-lo. años y yo buscaba y buscaba Eu- por todas partes. Eu tinha 30 anos e eu buscava a Deus por todas as partes. Pero un día, Mas um dia, hermanos, yo creo que desde la eternidad irmãos, eu Dios creio ya que tenía preparado. desde a eternidade Amém, Deus já glória a tinha Deus. preparado, amém? El día de salvación. O dia da para minha mí. salvação. ¿A quién usaría? Gloria al nombre de Jesús. Deus tinha preparado também a quem usaria. Nosotros habíamos sido visitados, la familia, mucho tiempo. Nós havíamos sido visitados na nossa Por família há muito hermanos de tempo otro ministerio. por irmãos de outros Pero ministérios. nunca llegamos a la casa de Dios. Mas nunca chegamos à casa de Pasaron Deus. 25 años Passaram-se 25 anos. y un día llegó, ¿no? Yo me estaba recordando una foto de hermana Judy. Eu estava lembrando de uma foto da irmã Judite e as 3 crianças pequenas, tão jovens, Cuando fueron a Argentina. quando foram à Argentina. Gloria a Dios.
Eles foram os que me ensinaram a palavra de Deus. Eles foram os que me ensinaram a palavra de Deus. Que predicaram. Primeiramente iba minha madre, que já está com o Senhor. Primeiro foi a minha mãe, que já está com o Senhor. Eu só enviava meus filhos à casa de Deus, porque eu sabia que era uma coisa boa. Mas então, um dia fui, porque os servos de Deus faziam culto em um abrigo de idosos nessa época. E eu me lembro o dia que eu aceitei Jesus no meu coração. A irmã Maria, esposa do pastor Leôncio, mãe da irmã Judita, estava lá desse dia. E desde ali, irmãos, começamos a andar no caminho do Senhor. Com a paciência da irmã Judite, com a paciência do pastor Ailton comigo. Porque eu comecei a ler a palavra de Deus e sempre tinha muitas perguntas para ele. Mas ele sempre tinha respostas na palavra de Deus. Então o Senhor me fez sentir o gozo da salvação. Deus me plantou na sua casa, aleluia, como diz a palavra, porque toda a obra é do Senhor. Como diz Isaías, eu digo, se não há quem pregue, quem vai ouvir? Eu não ia ouvir, se eles não tivessem sido enviados a pregar. O Senhor os enviou. O Senhor os enviou para pregar a nós ali em Mar del Plata. Para que nascesse uma filha desta igreja mãe, que é a igreja lá em Mar del Plata. Hoje em dia somos da família. Cerca de 70 pessoas que o Senhor ha salvado. Na minha família hoje são 70 pessoas que Jesus salvou. E isso foi ele salvando devagarinho, 1, 2, 3, adolescente, criança, adulto, idoso. E nós estamos felizes, irmãos. Chegou o tempo em que irmã Judite tiveram que voltar, mas eles tinham deixado algo muito forte em nós, firme em nós. Ontem me perguntaram como foi que o pastor e a irmã Judite lhes ensinava a palavra. Pela palavra. Pela disciplina. E a obra do Espírito Santo que abençoa o que o obreiro faz. Porque eles estavam ungidos para fazer isso. E a obra que Deus começa, Ele a completa, Ele vai terminar no seu tempo. Chegou o tempo que vocês tinham que vir. Aprendimos de nossas irmãs Judy, as irmãs do círculo de oração. Chegou o tempo que eles tinham que voltar. E nós tínhamos aprendido com a irmã Judite no ciclo de oração a estar buscando o rosto, a presença de Deus na sua casa. Sabendo que quando a gente vem à casa de Deus, a gente vem adorar a Ele porque Ele é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Isso é o que nutre o crente, está na casa de Deus. Ele nos acompanha sempre. E ela sempre estava no círculo de oração com suas 3 crianças toda semana conosco, e isso ficou muito gravado na nossa vida. É verdade. São coisas preciosas. A gente não pode deixar de lembrar o ensinamento da palavra de Deus que ficou no nosso coração. Sempre lembramos. Assim fomos ensinados por meio da palavra. Quando o pastor e a irmã Judite, quando o pastor e a irmã Judite teve que voltar porque Deus tinha para ele algo maior, a igreja ficou chorando.
Hermana Judith também. Irmã Judith também pedia a Deus: será que eu tenho que voltar, Senhor? E Deus disse a ela: sim, volte para o Brasil. Glória a Jesus. E aí ficou a igreja pequena, uma manada pequena. Mas nesse tempo o presidente era o pastor Leôncio, um homem cheio de graça. Eu digo sempre que ele respirava amor. Ele não era mestre, mas ele amava a igreja. Eu senti ele como o mestre do amor pela igreja. Ele amava primeiro ao Senhor, mas depois ele amava a igreja. Com uma palavrinha só, ele levantava a igreja. Com um sorriso, pastor Leôncio nos sustentava. E ele não se esqueceu. Quando o servo de Deus teve que partir para o Brasil, pastor Leôncio enviou missionário também, que foi nosso pastor Jaime. Depois passou nosso pastor Altamir. Glória a Deus. Depois passou pastor Paulo. Glória a Deus. Depois uns meses estuvo pastor Andrés. Depois alguns meses esteve com o pastor André com sua família. Porque Deus cuida de nós lá na Argentina, irmãos. A glória para Ele. Ele cuida da sua igreja. Eu estou tão agradecida, irmãos, pela igreja mãe. Quando a irmã Judith chega lá e tem um pedido de oração, e ela lembra que eu pedi algo a ela um ano passado. Ella me dijo que iba a poner en un conjunto de hermanas que hay que madrugan. Ela disse que ia colocar o meu nome num grupo de irmãs que ela tem que ora de madrugada. Amém. Glória a Deus. E que Deus bendiga todas essas irmãs. Que Deus abençoe a todas essas irmãs da comissão do círculo de oração que madrugam e que oram de madrugada. E agora, como vocês sabem, estamos a cargo de nosso pastor Fabiano. Agora nós estamos com o nosso pastor Fabiano. E a igreja sigue caminhando. É maravilhoso, irmãos, nestes 30 anos, desses 33 anos, sabendo que argentino, que nós argentinos temos um coração duro, mas para Deus não há coração duro. E Deus falou no começo: vou enviar daqui missionários, porque eu tenho um povo para salvar naquele lugar. E a obra se estendeu, meus irmãos. Não foi fácil para os primeiros que foram. A rejeição. Porque as pessoas, porque os missionários brasileiros ali, porque não são recebidos com facilidade. Porque no Brasil, vocês sabem, porque há muita religião aqui no Brasil que não convém. Então as pessoas desconfiam. Mas quem para a obra de Deus? Ninguém pode parar a obra de Deus. Assim se tem estendido, desde Mar del Plata, Miramar, Necochea, Otamendi, distintas cidades, estados. Glória a Jesus. E também e o bom é que Jesus, pela sua misericórdia, continua batizando e curando. E Deus tem abençoado a missão de Mar del Plata. Porque se pôde fazer um templo novo ali, meus irmãos, em Chapadmalá. E Deus preparou obreiros. Deus tem levantado presbíteros, diáconos, porteiros, auxiliares. E a igreja segue caminhando.
fuerte para mí. Para mim é muito forte. Pero Dios sabe, eu pensava hoje. A igreja está de pé. A igreja está de Pero para a pé. igreja estar de pé, Mas para a igreja estar de pé, tiene que estar de rodillas. primeiro tem que estar de Gloria al nombre de joelhos. Jesús. Eso nos enseñaron a nosotros también. Isso nos ensinaram a nós também. Y seguimos trabajando. E seguimos trabalhando. Siempre comentamos entre los hermanos que la mejor manera de servir a Dios es no ser de tropiezo al siervo. Nós na Argentina aprendemos desde o nosso primeiro pastor que nós não devemos servir de tropeço para o pastor, para o servo de Deus, nem dar trabalho a ele. Nós temos que trabalhar com ele. Glória a Deus. Hermanos, eles nos apresentaram a Deus que eles conheciam. Agora nós também o conhecemos e juntos servimos ao Senhor. Agradeço e não posso deixar de ler um versículo da palavra de Deus para compartilhar com a igreja. Algo que Deus fez na minha vida, porque a palavra de Deus é viva. E eu pensei, vou deixar este versículo, porque por aí tem alguma pessoa que precisa dele. E se alguém está precisando dele neste dia, você vai se lembrar. E você vai ver que a palavra vai fazer efeito na sua vida. Porque na tribulação, Ele é o nosso refúgio e nossa fortaleza. Isso foi o que nos ensinaram nossos pastores. A palavra é que edifica, a palavra é que consola, a palavra é que corrige. Isso é o que nos ensinam lá na igreja na Argentina. E eu estava muito atribulada. Mas Deus me deu esta palavra, irmãos. E hoje ela está atuando na minha vida. O Espírito Santo. Você talvez diga que é impossível, mas o Espírito Santo vai levar esta palavra ao seu coração e vai tornar ela real na sua vida. Jó 34. 34, 29. Versículo 29. Se ele aquietar, quem então inquietará? Se encobrir o rosto, quem então o poderá contemplar? Seja para com um povo, seja para com um homem só. Amém. Amém. Maravilhoso. Esta foi a palavra que recebemos. Este é o Deus que a gente tem. Se Ele fizer repousar, quem inquietará? Se Ele encobrir o rosto, quem poderá contemplá-lo? Isso sobre uma nação. E a mesma forma sobre uma pessoa. E eu percebi que Deus me olhava de forma singular e única. E eu quero dizer que Deus olha para cada um de vocês de uma forma única e pessoal. Porque eu sou única, você é único. Que Deus os abençoe no nome de Jesus. A Cláudia é pregadora, irmã, ensinadora. Deu muito trabalho, né, Mosdito? Todo dia, a semana, tinha uma tarde reservada para ela. Né? Tinha uma tarde para ela. E as perguntas, eu não vou dizer para não constranger, ela é uma serva de Deus, mas eram fortes. Né? Às vezes pessoais, às vezes da palavra, às vezes do evangelho, muita dúvida, mas nós respondíamos com amor. E às vezes estava falando para ela, as irmãs estavam costurando e eu estava falando para ela, mas me dirigindo às irmãs que não queriam
você quer falar comigo. Mas hoje 70 pessoas desta família estão servindo a Deus. Tem presbíteros, tem 2 presbíteros, tem vários obreiros e servos de Deus que cooperam. Ela, a irmã Madalena, são as 2 principais, depois que a mãe faleceu. A irmã Margarita, que era a primeira, era do grupo primeiro, e Deus abençoou grandemente. A irmã Cláudia, ela não vai se constranger, que eu respeito-a muito e amo. Ela sabe, como serva de Deus, e é uma pessoa de muito respeito a mim e a minha esposa. Mas ela lançou um desafio uma vez, ela não vai se lembrar agora, porque ela chegou para mim quando estavam fazendo um movimento lá em Mar del Plata, e havia muita gente que se entregava e caía gente, embolava a gente. Era uma coisa meio estranha. Era uma coisa muito estranha, mas o povo chegava com a notícia que Jesus batizava com o Espírito Santo lá. E ela tinha desejo de ser batizada. E disse para mim na sexta-feira, disse: olha, pastor Ailton, pastor José, eu quero ser batizada. E já faz 3 anos que eu estou aqui e Jesus não me batiza. E se daqui para domingo Jesus não me batizar, segunda-feira o senhor vai me dar autorização para eu ir lá a esse movimento. Eu disse: tudo bem, está aceito o desafio. Aí, o que é que o pastor vai fazer? Cair de joelho em jejum e oração, no sábado, no domingo, até a hora do culto, fiquei na presença de Deus. E quando estava de joelho, mandei os diáconos dirigir, que não tinha presbítero, enquanto eu ficava orando. E o Senhor me disse assim: fala sobre o batismo, que eu batizo. Aí eu abri a Bíblia no capítulo 2 de Atos e preguei sobre o batismo com o Espírito Santo. E fiz uma coisa que eu não aconselho ninguém fazer, o obreiro novo, né? Aí eu bati na Bíblia assim e disse: se Jesus não batizar hoje, ele não me enviou para cá. E a sua palavra não é verdadeira. Ela foi a primeira, me lembro como hoje. Ela saiu do lado esquerdo, se levantou para vir para a igreja orar. Quando ela se levantou, fez assim: pá! Disse... Eu vi um estalo. Ela começou a falar, aí pegou fogo. Pegou fogo, o culto era inverno, começava às 5 horas da tarde para terminar às 7, mas este culto terminou de 11 horas da noite. 11 horas da noite. E Jesus batizou 30 e tantos argentinos com o Espírito Santo. E durante a semana, nos cultos familiares, que eu ia com minha esposa, sempre ela ia comigo, porque era na casa de irmãs, o marido às vezes não estava e eu não ia só, não é? Como as visitas dela na família, eu sempre fazia com minha esposa, porque não ia estar só. Então, Deus jogou uma bomba em cima dela, assim, que ela deu um estalo que quase que... Aí pegou fogo, irmão, pegou fogo... E tinha crente velho, madeira velha, que caiu no chão, o fogo foi pegando. Tinha uma portuguesa com 55 anos de crente que tinha vindo de Buenos Aires, mas nesse dia, aquele morão de porteira velha pegou fogo. Foi um negócio sério. E naquele dia, o barulho foi tão grande, que tinha uma irmã... que ela era crente, mas o esposo era muito reacio, muito opositor do evangelho e perseguia ela. E eu me lembro que ele tinha um carro e veio com um menino adolescente que vinha à igreja com a mãe, mas nesse dia não veio, veio com o pai. E o pai, ouvindo aquele barulho, aí disse: meu Deus do céu, o que é isso aí? Esse negócio tá feio. Aí disse ao menino: vai chamar tua mãe, diz a tua mãe que vai embora. E o menino foi. Menino de 14 anos, de 16 anos, né, irmã Judite? 12 anos, né? Aí eu chamei a irmã Judite para ajudar a gente a orar e ficamos no meio do povo orando. E aquele menino veio, e quando o menino veio, que viu a mãe falando em línguas, ele nunca tinha visto, começou a chorar. Aí a minha esposa pegou ele
e disse assim: meu filho, isso é o poder de Deus. Não se assuste, dobre o seu joelho. Quando o menino dobrou o joelho, Jesus batizou ele com o Espírito Santo. Mas não só isso. Eu não sabia que o menino era eunuco de nascimento. Entende, irmão? Eunuco de nascimento. E no outro dia ele tinha que ir ao médico. E naquele dia nós oramos para Jesus curar, fazer maravilha. E naquele dia a igreja orou. Daí o menino voltou ao médico com a mãe. E quando chegou lá, o médico perguntou: onde foi que a senhora foi? Ela disse: na minha igreja, a igreja lá pastoreada pelo brasileiro. Disse assim: que igreja é essa? Disse: a Assembleia de Deus, de Mar del Plata. Disse assim: o que foi que fizeram lá? Ele disse: eu não sei. Ele disse: porque o menino deixou de ser eunuco, está formado o que faltava nele. Deus faz milagres, amém, meus irmãos? Deus operou o milagre, batizou mais de 30 com o Espírito Santo e formou, fez maravilha, operação de maravilha. Glória a Deus. Não é isso? E não foi no século passado que Jesus fez, foi há 30 anos, não é? Então ele ainda faz, amém? Ele ainda faz maravilhas, amém?